Estamos aqui para fazer o nosso primeiro vídeo. Escolhemos um tema intitulado A Forma como Deus é Visto no livro de Gênesis. Por que escolhemos o livro de Gênesis para fazer o nosso primeiro vídeo? Porque o livro de Gênesis é um dos livros mais perseguidos da história da humanidade, porque ele traz alguns assuntos que, se fossem aniquilados, se fosse tirado da história, seria um prato cheio para Satanás, o inimigo de nossas almas, desfazer e desmerecer e tirar todo o crédito da palavra de Deus. Gênesis começa da seguinte forma: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis tem 50 capítulos. E nós relacionamos aqui 51 formas como Deus é visto no livro de Gênesis. Nós vamos falar nesse vídeo agora das 51 formas. Nós vamos fazer uns 2 ou 3 vídeos para tratarmos dessas formas, como Deus é destacado, como Deus é visto no livro de Gênesis. E é importante aprendermos a forma como Deus trabalhou em cada período da história bíblica. Ou seja, em cada período Deus tem uma forma de lidar, Deus tem uma forma de tratar. Deus é apresentado no primeiro livro da Bíblia com diversos nomes, de acordo com a necessidade, ocasião e o lugar. O livro de Gênesis é muito atacado pela ciência por contrapor-se aos ensinos perniciosos do evolucionismo, em defesa do criacionismo. Ou seja, em Gênesis vemos que o mundo foi criado por Deus. Não é um produto da evolução, conforme defende a teoria da evolução, ou a expansão do universo, conforme a teoria do Big Bang, que defende o surgimento do universo a partir de uma grande explosão cósmica. Cada nome de Deus é apresentado em Gênesis, exprime seu caráter, seu poder, seu amor, sua bondade, sua misericórdia, sua proteção, sua provisão em favor do seu povo. O livro de Gênesis não tenta provar nada a ninguém. O livro de Gênesis apenas faz uma afirmação sólida e bem estabelecida de uma verdade aceita pela fé e que é comprovada pela própria natureza. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O livro de Gênesis não tenta provar ou está dizendo que Deus existe, porque seria a mesma forma eu dizer para você: olha, eu existo. Você sabe que eu existo, estou aqui. Então Gênesis é a palavra de Deus. É a verdade da existência de um Deus tremendo e que nos amou de uma forma extraordinária. Então o primeiro ponto, a primeira forma que nós vemos de Deus no livro de Gênesis é no próprio versículo 1. Ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas que existem, foi Deus quem criou. Nada passa despercebido e nada surgiu do nada. Você foi criado por Deus. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Deus soprou nas tuas narinas o Espírito dele, que está na sua vida. Quando ele fez isso lá na criação, quando ele gerou o homem à sua imagem. Por isso, ele é o Criador de todas as coisas. Que coisa linda, hein? Que coisa maravilhosa. É o Deus que nós servimos e por isso precisamos temê-lo com todo o nosso coração e de toda a nossa alma. O segundo ponto está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ele é o formador do homem. Olha que coisa interessante. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Cada dia acontece um milagre. Cada ser humano que nasce é um milagre. É Deus expandindo o seu sopro. Hoje, claro, Deus não precisa mais fazer mais homens do barro. Mas está comprovado cientificamente que o nosso corpo tem todos os elementos que o barro tem. Então você
foi feito por Deus. Você não foi feito para criar coisas ou fazer coisas. Você foi feito para adorar a Deus, porque tem a fagulha de Deus na sua vida. Essa fagulha pode até ter se deteriorado por causa do pecado, pelo crescimento da vaidade humana, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas lembre-se, você é feitura das mãos de Deus. Que coisa linda, hein? Por isso, não perca tempo se você ainda não reconheceu Jesus como Senhor de sua vida. O terceiro, forma como nós vemos Deus, como Deus é visto no livro de Gênesis. Ele é o construtor do paraíso. Isso me alegra demais a minha alma. No capítulo 2, versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Deus fez um jardim. Para quem? Para você. Para mim. E quer conversar conosco nesse jardim todos os dias. Ele é o Criador do paraíso. E Ele quer restaurar a graça dele na sua vida. A quarta forma como Deus é visto, em Gênesis 3,15, Ele é o pregador da redenção. Ele foi o primeiro a divulgar a redenção para resgatar a nossa alma. Gênesis 3,15 diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esta é a primeira promessa na Bíblia de um Redentor, de um Salvador. Ele estava dizendo que o filho da mulher que iria nascer, ia destruir o inimigo de nossas almas. E que dele, esse filho sairia vencedor. E esse filho já nasceu. Esse filho já se sacrificou por nós. Esse filho já se ressuscitou. E este filho se chama Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus o Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A quinta forma como Deus é visto está em Gênesis 3:21. Ele é a propiciação pelos pecados da humanidade. Gênesis 3:21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Aqui prova que os nossos sacrifícios só servem como paliativos. Eles não conseguem atingir o coração de Deus para satisfazer os nossos pecados cometidos. Quando Adão e Eva se viram nus, eles pegaram folhas e se vestiram com folhas. E Deus não aceitou aquelas vestimentas e simplesmente propiciou, imolou um animal para vestir Adão e Eva. E isto ilustra o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os sacrifícios humanos são imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus é perfeito. A sexta forma como Deus é visto no livro de Gênesis é que Ele é o receptor das nossas ofertas. É Ele quem recebe nossas ofertas. Gênesis 4:4 diz: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Por isso, Deus é o receptor daquilo que você oferece de coração. Romanos capítulo 12, ele diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Precisamos prestar os nossos cultos a Deus e servi-lo com integridade, amá-lo como Ele nos amou. A sétima forma que encontramos está em Gênesis 5:24. Ele é o arrebatador dos que andam com Ele. Caraca, isso aqui me fascina. Olha o que diz o texto: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque criou tanta intimidade com Deus, que Deus disse: não, você agora vai caminhar comigo.
Diz a Bíblia que Enoque viveu 365 dias. 365 anos, perdão. E depois não se viu mais, porque Deus tomou para si. Isso vai acontecer quando nós começarmos a caminharmos com Deus, de tal forma que Deus vai desejar tanto estar conosco, que Ele vai nos tirar daqui. Isto fala também do arrebatamento da igreja, que Deus vai tomá-la daqui e vai estar eternamente com Ele. Venha fazer parte deste grupo. A oitava forma, está em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Ele é o Deus gracioso. A graça de Deus não tem fim. A graça de Deus não tem limite. A graça de Deus é favor imerecido. E Gênesis 6, 8 diz, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A Bíblia diz que estava a terra contaminada pelo pecado, pela maldade, pela miséria. E Deus decidiu destruir tudo devido ao alto grau de pecado que tinha contaminado a terra. Mas Deus, sendo um Deus justo, compassivo e misericordioso, gracioso, Ele encontrou em Noé e sua família justiça. Tanto é que chamou Noé de justo. A oitava forma que nós encontramos, a nona forma que nós encontramos, Gênesis 7,16, Ele é o porteiro da arca de Noé. Olha só. É motivo de glorificarmos a Deus. Deus mandou Noé fazer uma arca. E ele levou 100 anos para construir. Ele passou 100 anos sofrendo zombarias com seus conterrâneos, sendo chamado de doido, de louco. 100 anos construindo uma arca. E 100 anos Noé falando, vai vir um dilúvio. Mas infelizmente aquele povo não acreditou no que Noé estava pregando, no que Noé estava falando. Depois de 100 anos, quando Deus mandou o dilúvio, esse versículo diz que Deus era o porteiro da arca de Noé. Preste bem atenção. A Noé, porém, o Senhor mostrou. Eu pulei aqui. A Noé, o Senhor mostrou benevolência. E o texto diz que Deus fechou a arca, fechou a porta da arca. E quando Deus fecha, ninguém abre. Quando Deus abre, ninguém fecha. Por isso, Deus é o Deus da igreja. Deus é o porteiro da igreja. Deus é o salvador da igreja. E quando a igreja for arrebatada, quando está a hora da trombeta soar, ninguém vai poder dizer, Senhor, abre a porta para eu entrar. Não vai abrir. Como muita gente bateu na porta da arca para entrar e não puderam entrar. A Noé, porém, o Senhor mostrou misericórdia. E o 10º e último para encerrarmos esta mensagem de hoje. Em Gênesis 8:1, Ele é o Deus que se lembra. Noé agora entrou na arca. Já tinha mais de 1 ano que ele estava na arca. E Gênesis 8:1 diz o seguinte, então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou então um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Então Deus lembrou-se de Noé. Eu quero dizer que você não está esquecido de Deus. Eu quero dizer que Deus não se esqueceu de você. Eu quero dizer que Deus te ama e quer cuidar de você, que Deus está cuidando de você. Talvez os problemas que você está passando, talvez as dificuldades que você está passando, talvez seja Deus
provando você, ou chamando a sua atenção para Ele, chamando você para perto dele. Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar da sua alma. Deus quer cuidar do seu coração. Simplesmente aguarde o tempo de Deus para a sua alma, para o seu espírito. E enquanto você aguarda, atente para o convite de Jesus, que disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Abandone tudo que está te prendendo, abandone tudo que traz sofrimento para a sua alma, e permita Jesus Cristo entrar no seu coração, entrar na sua casa, entrar na sua família, pois há uma promessa de Deus para a sua família. Há uma promessa de salvação. O carcereiro lá na cidade de Filipe, depois de trancafiar Paulo, Deus enviou um terremoto que destruiu todos os grilhões que prendiam Paulo e Silas, mas eles continuaram cantando mesmo diante do sofrimento. E quando o carcereiro viu que as correntes tinham sido quebradas, as portas do presídio tinham sido abertas, ele se preparou para se matar. E Paulo disse: não faças tais, porque todos nós estamos aqui. E aí ele saiu do presídio e disse: não faças tais coisas, porque todos nós estamos aqui. E aí ele sai apavorado e disse: o que eu faço para ser salvo? Aí ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A salvação não é só para você, é para você e toda a sua família. Simplesmente descansa nesse Deus maravilhoso, nesse Deus tremendo, nesse Deus santo, nesse Deus poderoso, nesse Deus glorioso, que deu o seu único Filho para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Por isso, na dúvida, entregue sua vida para Jesus. Se você não tem nada melhor para fazer com ela, entregue-a para Jesus, que Jesus vai te transformar a sua alma, transformar o seu espírito, te dar, reescrever a sua história e te levar para morar eternamente com Ele. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Pense, reflita sobre a sua vida e lembre-se que o Deus, os mananciais de vida, pode alcançar o teu coração. Vem estar conosco. Vem estar participando dos nossos vídeos. Não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe e vem estar conosco. Que Deus abençoe a sua alma. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que Ele entre na sua casa, na sua vida, e que Ele acalme o seu coração. E que se você está passando por alguns problemas, por algumas dificuldades, entregue nas mãos de Deus. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele pode cuidar da sua vida. Senhor Deus e Pai, eu quero orar agora pela pessoa que está assistindo esse vídeo, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no canal Mananciais de Vida, que o Senhor possa, Senhor, alcançar o seu coração, salvar a sua alma, libertar, Deus, dos grilhões do inferno, renovar a sua fé, a sua esperança e avivar no seu coração um desejo de te conhecer, de buscar a tua presença. E que o Senhor venha ser a fonte de água da vida, na vida de todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, naqueles que estão ouvindo. E aqueles que estão chorando, Senhor, o Senhor consola. Aqueles que estão com a alma angustiada, o Senhor passa o bálsamo da tua bondade e graça. Eu quero abençoar a cada um e pedir a tua bênção sobre eles. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito sejam derramadas sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça de dar o seu like, compartilhe e venha estar conosco no próximo vídeo. Estaremos dando continuidade a esta mensagem. Que Deus te abençoe e fique na paz de Cristo.